Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um outro caso clínico de alinhamento energético para que você consiga compreender como que essa técnica pode ajudar você a se libertar dos registros que te causam dor, que te causam algum tipo de desconforto. Esse cliente era um homem de quase 40 anos, já era pai, casado, 2 filhos e antes de começar o alinhamento, ele me relatou que ele sentia uma tristeza assim, muito grande, ele sentia um vazio no peito, ele tomava remédio para depressão e ele não sabia de onde isso vinha, né? Ele, enfim, tinha 2 filhos maravilhosos, tinha um bom casamento, mas ele realmente tinha essa questão de uma tristeza que ele sentia, né, de uma não alegria, né, de viver, enfim. E ele quis deixar também aberto o tema do alinhamento, ele não quis direcionar o alinhamento para nenhum tema específico. Bom, o que o alinhamento desse cliente trouxe foi uma criança ferida, né, na hora que geralmente na segunda etapa, quando a gente acessa realmente o registro da dor, né, aquilo que está incomodando, foi identificado que existia uma criança ferida e esse cliente teve a oportunidade de ouvir essa criança ferida falar. Então, essa criança não se sentia vista, não se sentia fazendo parte daquele sistema familiar. E o grande ponto é que essa criança não se sentia amada, né? Ela não se sentia vista pela mãe, ela não se sentia amada por aquela mãe. E eu deixei um pouco essa criança falar, né? Colocar pra fora aquela dor, todo aquele sentimento, né? De, enfim, gerou também um certo medo nessa criança, né? Porque ela se sentia muito sozinha, sentia que não era amada, que não era querida, e enfim. E o cliente teve a oportunidade de ouvir, né, a própria criança falando sobre essa questão. Enfim, e a gente continuou o alinhamento, depois veio a senha, né, e quando a gente conversou, e eu perguntei se fazia sentido. Bom, a questão é que o cliente já estava assim, debulhando em lágrimas, ele chorava muito. E ele relatou que realmente fazia muito sentido, né, tudo que ele ouviu. Ele falou que realmente nem lembrava disso, né, assim, que era uma coisa que ele realmente nunca parou para pensar sobre isso. Mas ele realmente teve essa infância, né? Ele relatou que ele tinha uma mãe que era uma mãe muito dura, uma mãe muito dura afetivamente, muito dura a nível de educar, né? Uma mãe muito rígida, uma mãe muito dura, uma mãe que não se relacionava afetivamente com os filhos. Ele se sentia preterido em relação a um outro irmão, então achava que a mãe realmente não gostava dele, enfim. E aí a gente, enfim, bateu um papo super legal, né? Eu fiz, nem faz parte do alinhamento, mas depois eu acabei fazendo um exercício com ele de encontrar com essa criança, né? É um exercício, uma visualização criativa mesmo, onde o cliente encontrou com essa criança, conversou com essa criança, né? É uma forma da gente tentar ajustar esse registro, né? Como se a gente estivesse acessando essa experiência do passado e dizendo para essa criança que tá tudo bem, né? Enfim. Então, o cliente se sentiu assim muito... No final, ele falou, nossa, eu tô leve, a sensação é que saiu uma bola de dentro de mim, uma coisa dentro de mim, né? Ele realmente tava se sentindo bastante leve. Um mês depois, ele até me deu um retorno dizendo que a sensação da tristeza, assim, um buraco assim, que ele sentia, aquilo tinha dado uma amenizada,
né? E realmente, quando a gente estuda sistêmica familiar, né, constelações sistêmicas, realmente quando a criança não se sente amada, é muito comum ficar esse vazio dentro do peito, né? Porque o amor preenche. E geralmente isso está muito ligado à mãe, porque a nossa referência, a nossa primeira referência de amor é com a mãe, né? Enfim, então o feedback foi essa leveza, né? Essa sensação de vazio, essa sensação do buraco do peito deu uma amenizada, né? E, enfim, foi assim, foi bem gratificante, foi bem legal. A gente continuou assim tendo contato alguns meses depois, enfim. Então, essa é um outro caso clínico, né? Para que vocês possam entender de que forma o alinhamento pode te ajudar, né? E obviamente teve a questão da senha, né? E, bom, ele não me deu nenhum retorno em relação a isso. Mas o objetivo da senha é que você repita, né? Para que você utilize essa senha para que você esteja sempre mantendo a polaridade positiva desse registro, para que você sustente o que o alinhamento fez, né? Que é trazer a consciência, fazer a gente transcender, assim, aquela dor, porque a gente compreende, a gente entende, tá? É muito importante dizer que em nenhum momento a gente vai pra mãe, a gente julga essa mãe, em nenhum momento, tá? O objetivo do trabalho não é nem esse, e isso não faz o menor sentido, porque, né, obviamente, se a gente fosse ali no campo da mãe, obviamente que ela tem os motivos e as questões dela para, né, para ser daquele jeito, para ser aquela mãe, digamos assim, tá? Então, em nenhum momento o objetivo é julgar ou falar ou questionar o tipo de mãe, né, que essa mulher foi, porque isso não faz, assim, o menor sentido, tá bom? Então, se eu pudesse resumir o alinhamento em uma única palavra, é libertador, né? Ele teve a oportunidade de ouvir essa criança ferida, algo que ele, obviamente, não visitava, né, há muitos e muitos anos. E realmente isso traz leveza, porque ele botou essa energia para fora, essa energia que estava reprimida dentro do campo dele, ela fica reprimida como um emaranhado energético, como se fosse um nó mesmo de energia. A partir do momento que ele olha, que ele encara esse registro, né, o nó ele se desfaz e consegue fluir e sair do campo do cliente, ok? Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se você ficou interessado em agendar um alinhamento, você pode ir lá no meu Instagram, @natalia.branco, e lá na minha biografia tem um link onde você pode agendar a sua sessão, tá bom? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Namastê!